Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos realizou uma viagem a Taiwan, apesar das ameaças de Pequim, que considera a ilha parte de seu território. A viagem gerou uma das maiores crises diplomáticas recentes entre a China e os Estados Unidos. A tensão segue entre Taiwan e a China. Taipei segue irredutível após a visita de Nancy Pelosi. Autoridades taiwanesas disseram que 27 aeronaves militares chinesas entraram na zona de defesa aérea da ilha durante o dia. Diante da escalada deliberada de ameaças militares, Taiwan não recuará. Defendemos a soberania da nossa nação e continuaremos a defender a linha de defesa da democracia. Também queremos cooperar com todas as democracias ao redor do mundo para proteger os valores da liberdade. A China reiterou a decisão de responder com firmeza ao que define como uma violação de sua soberania. O Ministério da Defesa do gigante asiático prometeu ações militares seletivas, com uma série de manobras militares ao redor de Taiwan, e vão incluir o disparo de munição real de longo alcance no Estreito de Taiwan, que separa a ilha da China continental. Na atual discussão sobre a visita de Pelosi a Taiwan, os Estados Unidos são os provocadores e a China é a vítima. A provocação conjunta Washington-Taipei veio primeiro. É justo a defesa da China vir depois. Antes de deixar Taiwan, Pelosi se reuniu com dissidentes chineses, incluindo Wei Kai-shi, um dos líderes estudantis dos protestos pró-democracia, reprimidos violentamente na Praça Tiananmen em 1989. De fato, China e Taiwan estão separados desde 1949, quando as tropas comunistas de Mao Tse-tung derrotaram os nacionalistas, que se refugiaram na ilha. Em 1979, os Estados Unidos reconheceram o governo de Pequim como representante único da China, embora continuassem a dar apoio militar a Taiwan. A reunificação é um objetivo prioritário para o presidente chinês Xi Jinping, que na semana passada disse a seu colega americano Joe Biden por telefone para evitar brincar com fogo. Projeções da ONU mostraram que a população da China vai começar a diminuir a partir de 2025. O país apresenta taxas baixas de natalidade e grande parte da população acima dos 60 anos. O país mais populoso do mundo enfrenta uma potencial crise demográfica diante do rápido envelhecimento da força de trabalho, da queda do ritmo da economia e do menor crescimento da população em décadas. Autoridades flexibilizaram em 2016 a rígida política de filho único e, no ano passado, autorizaram os casais a ter até 3 filhos, mas a taxa de natalidade registrou uma queda histórica. Em janeiro, as autoridades anunciaram a previsão de que a população registraria crescimento zero ou até negativo entre 2021 e 2025. A Comissão Nacional de Saúde afirmou no relatório mais recente que o sistema político chinês para apoiar as taxas de natalidade não é perfeito e há uma lacuna no desenvolvimento populacional. A taxa de fecundidade ficou abaixo de 1,3 filho por família nos últimos anos e o país deve entrar em uma fase de envelhecimento rápido por volta de 2035, com mais de 30% da população acima dos 60 anos. A ONU projeta que a população mundial deve alcançar a marca de 8 bilhões em novembro de 2022 e que a Índia deve superar a China como o país mais populoso do planeta em 2023. E agora falando sobre o conflito no leste europeu, em Kharkiv, muitos ucranianos enfrentam o medo de bombardeios em busca de comida. Em uma manhã quente, dezenas de pessoas formam uma fila em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, e desafiam os ataques de artilharia da Rússia para pedir ajuda alimentar. As pessoas não pensam no que pode acontecer, porque só querem sua comida. Mesmo quando há bombardeios por perto, ninguém sai. Os locais de distribuição de ajuda sempre têm avisos pedindo, em vão, que não se formem filas por causa do perigo de bombardeios. Mas a necessidade fala mais alto. O bairro foi bombardeado com mísseis soviéticos S-300, de acordo com as autoridades locais. Pelo menos uma fila para receber ajuda alimentar foi atingida. A Rússia insiste que ataca apenas alvos militares e acusa a Ucrânia de estar por trás dos incidentes. O egípcio Ayman al-Zawahiri, um líder considerado sem carisma e à frente da Al-Qaeda em comparação com o antecessor Osama Bin Laden, foi um teórico das ramificações das células jihadistas sem conseguir tomar controle delas até a sua morte.
Alvo de um ataque americano, o homem que foi um dos arquitetos do 11 de setembro precisou multiplicar as franquias da Al-Qaeda para manter a organização viva. Al-Zawahiri ingressou na Irmandade Muçulmana aos 15 anos e sobreviveu a mais de 40 de jihad antes de morrer aos 71 anos. Apesar do papel nos ataques de 2001, que levam a assinatura da Al-Qaeda, Al-Zawahiri tinha um prêmio de 25 milhões de dólares estabelecido pela captura. Ele nasceu em 19 de junho de 1951 em Madi, perto do Cairo, em uma família burguesa. Era neto de um grande teólogo e filho de um médico, carreira pela qual optou seguir. Ele ficou 3 anos preso pelo envolvimento no assassinato do presidente do Egito, Anwar al-Sadat, em 1981. Depois, viajou para a Arábia Saudita, Estados Unidos e, finalmente, Paquistão, onde foi médico para os jihadistas que lutavam contra os soviéticos. Foi lá que conheceu Bin Laden. Ele estava na lista negra de Washington desde 1998 por ter apoiado os ataques contra as embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia. As autoridades da Guatemala desmantelaram uma quadrilha de tráfico de pessoas para os Estados Unidos. A promotoria informou que 19 pessoas foram presas e 4 delas têm pedidos de extradição para o país. A investigação e a operação foram realizadas com o apoio da Polícia Local e da Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos. A averiguação começou em abril de 2021, após a morte de um migrante guatemalteco em San Antônio. Segundo os investigadores, a quadrilha cobrava de 9 mil a quase 20 mil dólares por pessoa, com a promessa de levá-la ao solo americano de forma irregular. Os membros da quadrilha acumularam quase 2 milhões de dólares em contas bancárias. A Procuradoria afirmou que estas detenções são praticamente as primeiras de traficantes de pessoas, o que abre um importante precedente em termos de extradição de quem comete esse tipo de crime. Todos os anos, milhares de guatemaltecos e centro-americanos tentam chegar aos Estados Unidos de forma irregular, em busca de emprego e fugindo da pobreza e violência em seus países e de uma crise econômica agravada pela pandemia de Covid. Em 27 de junho, 53 migrantes foram encontrados mortos em um caminhão em San Antônio, incluindo 21 guatemaltecos, além de mexicanos e hondurenhos, após serem abandonados em altas temperaturas nos Estados Unidos. O Banco Central da Argentina aumentou a taxa básica de juros em 8 pontos percentuais, atingindo 60% ao ano, em meio à escalada da inflação e às turbulências nos mercados locais que levaram à disparada do dólar. Em comunicado, a autoridade monetária informou que elevou a taxa nominal da letra de liquidez de 52% a 60% ao ano. Juros reais positivos são um dos pontos acordados entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional no pacto que fecharam em março deste ano para reestruturar a dívida de 44 bilhões de dólares. A decisão acontece em meio à crise no gabinete do presidente argentino Alberto Fernandes, que levou à demissão de 2 ministros da Economia em menos de um mês. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Sérgio Massa, foi nomeado para comandar a política econômica em um novo ministério que reúne várias pastas. Os ministérios da Economia, Desenvolvimento Produtivo e Agricultura, Pecuária e Pesca foram unificados. A ministra da Economia, Silvina Bataque, renunciou na quinta-feira depois de apenas algumas semanas no cargo. Os representantes dos 13 membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus 10 sócios concordaram em aumentar a produção em 100 mil barris diários no mês de setembro. O número é bem abaixo dos meses anteriores, quando chegaram em torno de 432.648 mil barris adicionais. A decisão ocorre apesar das negociações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em meados de julho na Arábia Saudita, para tentar conter o aumento dos preços. Após o anúncio da OPEP, os preços do petróleo subiram imediatamente para a decepção do presidente americano. A decisão mostra que o cartel continua unido e, de fato, atende aos interesses de Moscou, que são diametralmente opostos ao de Washington.
Dados da Agência de Informação de Energia mostram que as reservas comerciais de petróleo dos Estados Unidos subiram na semana passada, para surpresa dos analistas, que esperavam uma leve baixa. O país acumulava 426 milhões e 600 mil barris, 4 milhões e meio de barris a mais que 7 dias antes. A Uber revelou uma forte queda no segundo trimestre do ano, mas com uma receita maior que o esperado, principalmente pela demanda dos serviços de transporte da empresa e delivery de comida. A empresa californiana obteve 8 bilhões e 100 milhões de dólares entre abril e junho, o que representa um aumento de 105% em relação ao mesmo período no ano anterior. Ainda que tenha registrado um prejuízo líquido de 2 bilhões e 600 milhões de dólares, os investidores reagiram positivamente. A Uber viu o número de clientes mensais ativos, reservas brutas e corridas aumentarem em comparação com o ano anterior. Isso é reflexo de uma crescente demanda, assim como um aumento no número de motoristas para os serviços de entrega e viagem. A empresa atribui a perda principalmente à queda do valor dos investimentos em empresas com problemas financeiros. E olha só, um esqueleto de dinossauro foi vendido por mais de 6 milhões de dólares na casa de leilões Sotheby's, em Nova York. O fóssil se tornou um dos mais valiosos já vendidos em leilão. Os especialistas estimam que o animal, chamado de Gorgosaurus, vagava pela Terra há cerca de 77 milhões de anos. O esqueleto mede quase 3 metros de altura, tem cerca de 7 metros de comprimento e está em estado de conservação perfeito devido aos sedimentos do ecossistema fluvial. O dinossauro foi encontrado em 2018 na formação do Rio Judite, no estado de Montana, localizado na região central dos Estados Unidos. Segundo a casa de leilões, o fóssil foi vendido por 6 milhões e 100 mil dólares, dentro das expectativas, que era entre 5 e 8 milhões. Esse esqueleto é provavelmente um dos mais raros que já foi comercializado. Segundo os cientistas, o dinossauro era um temido caçador. Isso porque contava com uma mandíbula poderosa e com dentes afiados. Além disso, tinha uma cauda longa e patas traseiras robustas. O Gorgosaurus é um parente próximo do Tiranossauro Rex, mas um pouco menor em tamanho. Um macho adulto típico poderia pesar até 2 toneladas. E ainda nos Estados Unidos, o Festival de Balão de Ar Quente de Nova Jersey promete agitar a região central do Garden State. Essa é a 39ª edição de balonismo, que reúne formas e estilos diferentes de balões em uma divertida temporada. Uma multidão esteve presente em Nova Jersey assistindo o início do festival. Os preços para um passeio variam de 250 a 315 dólares, dependendo da quantidade de pessoas e da hora do dia. O idealizador disse que assistir aos balões ainda causa a mesma emoção até hoje. Faço isso há muito tempo, mas ainda assim, quando ouço o zumbido do propano e esses balões subindo, isso faz o pelo do meu braço se arrepiar. Os balões trazem a criança em todos. O Festival Anual de Balão e Música é o maior do verão da América do Norte e é realizado durante todo o mês de agosto, atraindo cerca de 175 mil pessoas. O Lusail Stadium, palco da grande final da Copa do Mundo do Catar, será inaugurado no dia 9 de setembro, a pouco menos de 2 meses da estreia do Mundial. Olha só. A organização do torneio anunciou a criação da Supercopa Lusail, partida entre o campeão nacional da Arábia Saudita e o campeão da Liga Egípcia. O Al Hilal, tricampeão saudita consecutivo, já está garantido no confronto. Os campeões árabes contam com alguns jogadores conhecidos dos brasileiros, como o atacante Michael e o meio-campista colombiano Cuéllar, ambos ex-atletas do Flamengo. Já o campeão egípcio será conhecido no final deste mês. Por enquanto, o Zamalek, treinado pelo português Gesualdo Pereira, ex-treinador do Santos, lidera o campeonato. Após a partida, também é previsto um show especial com atração ainda a ser anunciada. A arena tem capacidade para 80 mil pessoas e será o último dos 8 estádios a ser inaugurado. Seu design foi inspirado na interação de luz e sombra que caracteriza um lampião.
Já sua forma e fachada dourada trazem traços decorativos em tigelas, vasos e outras peças de arte encontradas em todo o mundo árabe e islâmico durante o surgimento da civilização na região. Outra curiosidade é o telhado da arena. Projetado com foco na sustentabilidade, com material que protege o local do vento quente, mantém a poeira para fora e permite que haja luz suficiente para o crescimento do gramado. A cidade de Lusail está localizada a 15 quilômetros ao norte do centro de Doha e sediará partidas durante todas as etapas do Mundial. Começando o primeiro confronto da fase de grupos do Grupo C entre a Argentina, de Lionel Messi, e a Arábia Saudita, marcado para o dia 22 de novembro. Já a seleção brasileira também terá a oportunidade de desfrutar do estádio em 2 jogos. O primeiro, dia 24 de novembro, diante da Sérvia, e o segundo, dia 2 de dezembro, contra a seleção de Camarões. Mas a nossa torcida é para que os comandados de Tite não realizem apenas essas partidas no estádio, mas que estejam lá no dia 18 de dezembro, conquistando o hexacampeonato e trazendo para o Brasil mais uma taça. E os destaques internacionais ficam por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau!